uma paisagem que mais parece uma pintura. Assim são os arredores da cidade de Caldas, encravada entre algumas das montanhas mais altas do sul de Minas. Um ambiente especial para a água, seja nas cachoeiras ou numa pequena fonte de água termal. No distrito de Pocinhos do Rio Verde, elas ajudam no tratamento do intestino e da pele. Mas não são só essas fontes que fazem bem para a saúde. O clima, o ar de Caldas também são conhecidos por trazer a cura para doenças respiratórias. Há quase 200 anos, essa fama cruzou o oceano, foi parar na Europa. Bom, falar disso dentro de um cemitério é um pouco estranho, né? Mas o fato é que um médico sueco ficou sabendo dessa história e veio para cá em busca da cura para ele mesmo. Ele estava tão desesperado que chegou a deixar um testamento antes de sair da Suécia. E hoje ele está aqui, ó. Será que essa história deu certo? O nome dele era Anders Fredrik Hagnell, que veio para o Brasil ainda jovem, em 1840, numa viagem que valeu a pena. O túmulo só foi usado quase meio século depois. E o jornalista Roberto Teresiano, que estudou a vida do médico, diz que nós também saímos na vantagem, porque Hagnell trouxe uma contribuição fantástica para o conhecimento das plantas do Brasil. Há uma história da botânica brasileira antes de Hagnell e depois de Hagnell. Numa carta para a Suécia, ele teria se mostrado apaixonado por essas terras. Na qual ele comenta com as pessoas lá do seu país que esse paraíso existia de fato, que essa riqueza biológica toda existia com essa diversidade toda. Paraíso? O que será que ele viu para escrever isso? Para saber, seguimos nossa expedição com pesquisadores do Jardim Botânico de Poços de Caldas. Eles dizem que o médico sueco começou a fazer um dos trabalhos mais importantes já realizados com as plantas daqui. O Hagnell ele era basicamente um coletor, né, de material botânico. A atividade dele era, ele ia no ambiente natural, ele coletava de alguma espécie todas as estruturas necessárias para a identificação. Quantas coletas ele chegou a fazer? A gente estima mais ou menos na região de Caldas aproximadamente umas 4.000 coletas. E dessas, várias foram novas espécies. Naquela época, os médicos aqui nessa região tinham um bom motivo para ter contato com a natureza. É que eles visitavam os pacientes em casa, muitos deles em fazendas. Então o Hagnell, para garantir atendimento, precisava andar muito numa área onde a natureza era praticamente desconhecida. Casarões da época em que ele esteve por aqui ainda estão em pé. E muitas das espécies que ele coletou ainda levam o nome dele. O nome do Hagnell foi parar então em muitas espécies de árvores? Sim, várias espécies. Inclusive, essas duas árvores aqui são popularmente conhecidas como pau-pereira. E o nome científico é Platycianus regneri. Esse foi um caso em que o descritor da espécie homenageou o Hagnell no nome da espécie, que está até hoje assim. Para seguir no encalço das descobertas do Hagnell, a gente precisa estar preparado para a aventura. E um dos lugares que a gente tem que ir é até aquele pico, chamado de Pedra Branca. É o ponto mais alto do Planalto de Poços de Caldas. Ali existem espécies que são ameaçadas, outras plantas raras e algumas que só existem aqui. Para chegar até lá, um bom trecho é feito de carro. No caminho existem muitos tipos diferentes de vegetação. A variedade ajuda a atrair muitas espécies de aves. Numa área de banhado, quem aparece é o piacoba. Ele responde bem ao chamado feito com a gravação da voz dele mesmo. Ele tem vários cantos, né? Ele tem assim um chamado, ele tem um canto para demarcar território. O que a gente ouviu aqui é mais um canto de enfrentamento, né? Para defender o território dele. Bom, por enquanto o caminho está tranquilo, né? Estrada rural, só um pouquinho aí de lama, algumas subidas exigindo o 4x4, mas a partir daqui acabou a moleza, porque de acordo com o horário, esse portão aqui deve estar fechado. Olha aqui o cadeado, tá mesmo. Então a gente tem mais 2 horas de caminhada aí montanha acima. E nesse trajeto, as plantas diferentes começam a aparecer. Aqui nesse galinho do chão, a gente tem uma espécie de orquídea que é ameaçada. E esse aqui realmente é o lugar dele? Ela corre em cima de galhos de árvores. Ou seja, ela tinha que estar lá em cima. Isso, ela estava nessa árvore aqui, uma paineira, né?
E provavelmente pela chuva dos últimos dias ela caiu aqui em cima da pedra. Aqui ela tem condição de sobreviver? Aqui provavelmente não, a rocha tem uma temperatura muito maior do que o galho da árvore, então dificulta o estabelecimento dela nesse ambiente. Então vamos em frente, entre plantas e bichos. Olha o sanhaço-fogo, uma ave difícil de ver. O surucuá também está aí. Ele gosta de mata bem conservada. E você já viu um tucano depois do banho? Difícil manter a elegância, né? Agora, por falar em elegância, escuta só esse canto. É o trinca-ferro, muito presente por aqui. Mas por vários anos ele ficou meio sumido. Ele sofreu um bom tempo com caça, né? Para gaiola mesmo. Agora a gente já está observando que já está tendo muito mais, né? Nos fragmentos que a gente não observava, a gente já está observando já espécies, casais, né? Mesmo aqui num pasto a caminho da Pedra Branca, a gente consegue ver como a natureza é surpreendente. A gente encontrou uma figueira, que é uma espécie típica de Mata Atlântica. Como sempre, ela precisa de uma outra árvore para crescer em cima, para se apoiar. Só que ela acaba matando essa outra espécie. A gente consegue ver ela aqui, ó, saindo de lado, ainda tem algumas folhas, mas os galhos lá de cima estão secos. Só que mesmo assim, sem força, eles ajudam a manter a natureza viva. Logo de cara, um pica-pau mostra que esse é o lugar para buscar insetos. E o buraco parece a toca dele, mas olha só quem é o dono da casa. Um casal de canarinhos preparou o ninho lá dentro. É normal ele utilizar o ninho de uma outra espécie? Sim, é normal. É uma ave oportunista. Sempre que ela acha uma situação própria para fazer seu ninho, ela constrói seu ninho ali. Vamos em frente, rumo à Pedra Branca, pelas trilhas do médico sueco. Uma das características dessa montanha é o clima instável. A chuva chega, mas as pedras dão abrigo. Enquanto observamos a água formar riachos. Essa enxurrada é a única fonte de água. Aqui no topo não tem nascente. E assim que o tempo melhora, os pesquisadores já estão de novo no trabalho. Godoy faz um levantamento fotográfico de espécies ameaçadas e encontra uma das 14 que estão em risco. Uma beleza que dura pouco tempo. Ela tem uma coisa muito interessante, que em determinada época do ano, ela perde todas as folhas e flores, vai ficar somente a batata. Essa é uma reserva de água. Aí chegando nessa época, ela vai começar a voltar as folhas e as flores. Então é uma planta rara num momento bem especial. Com certeza, muito especial. A planta, que é parente das violetas, tem os beija-flores como aliados. Mesmo aqui no alto, eles vêm atrás do néctar e garantem a polinização. Ó, o pico já está ali na frente, a gente consegue ver, mas ainda vai aí uns 20 minutos de caminhada. Eric, quem pensa que encontrar planta, estudar as plantas é uma coisa fácil, se engana, né? Em alguns casos, né, como esse, fica bem complicado, né? Diferente de outras coisas, por exemplo, no caso de aves, que a gente trabalha com isso também, né? Você pode fazer um playback, você atrai a ave, tudo bem, mas planta não tem essa possibilidade, né? Tem que ter a disposição de ir até ela. Tem que ir lá. E quase lá no alto, Eric nos mostra uma espécie muito importante. É uma das que foram descobertas por Regner. De tão rara, mesmo 140 anos depois, ela ainda nem tem nome popular. No trabalho de pesquisa, Eric mapeou todas as plantas dessa espécie e descobriu que são poucas. Então, até o momento, 30. Apenas 30 plantas. Apenas 30. Cada indivíduo tem a sua coordenada, seu local exato registrado, né? E uma característica é fundamental para sobreviver aqui no alto, num ambiente tão difícil. A resistência, né? O choveu vai ficar muito úmido, né? Aí 2 horas de sol depois o substrato fica completamente seco. E isso é o dia a dia da planta, né? O dia pra gente aqui é muito difícil isso, para ela parece que tá muito fácil, né? É com todo esse conhecimento a respeito da botânica, das plantas que existem aqui, que a gente chega até o topo da Pedra Branca. Saber de todos esses detalhes aumenta o prazer de estar nesse lugar. Esse é um complemento incrível para a satisfação de observar essa paisagem.
João, claro, também aprecia o visual, mas ele afirma: estar num lugar especial assim exige muita responsabilidade. Às vezes em 1 ou 2 metros quadrados você consegue encontrar 3 até 4 plantas que estão na lista de ameaçadas de extinção, né? Então, a pessoa que vem aqui e não conhece a planta pode acabar prejudicando bastante a região aqui, a área como um todo, né? Uma responsabilidade que foi compreendida por Regnell há 1,5 século, assim que ele pôs os pés aqui. E o verdadeiro monumento a Regnell está em cada uma das espécies conhecidas pelo trabalho que ele fez na nossa terra.